CRP-Cast. O CRP-Cast é o boletim sonoro de informações do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e é voltado a todas, todos e todes profissionais da psicologia. Trabalha para orientar e fiscalizar o exercício da profissão de psicologia, sempre de forma transparente e atenta às causas importantes do seu segmento e antenada a tudo o que acontece no âmbito social, dentro e fora do Rio Grande do Sul. O CRP-Cast é uma iniciativa inédita no âmbito regional, dirigida a essa categoria que constrói diariamente a realidade da psicologia em nosso país. A cada episódio dessa série, iremos destacar notícias, dicas e entrevistas. Encontrei minhas origens, em velhos arquivos, livros, encontrei em malditos objetos, troncos e grilhetas, encontrei minhas origens no leste, no mar em imundos tumbeiros, encontrei em doces palavras, cantos, em furiosos tambores, ritos, encontrei minhas origens na cor de minha pele, nos lanhos de minha alma, em mim, em minha gente escura, em meus heróis altivos, encontrei-as, enfim, me encontrei. Encontrei minhas origens, Oliveira Silveira. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Leocádia Costa e é com este poema de Oliveira Silveira que iniciamos o 28º episódio do CRP-Cast, seguindo as comemorações pelo Dia da Consciência Negra. Neste episódio, contamos também com a participação das psicólogas Camila Dutra dos Santos, Cristiane Feijó Correa e Caroline Rodrigues Ferreira. O conselheiro Ademiel de Santana Júnior media a roda de conversa. E nas locuções temos a colaboração da conselheira Miriam Cristiane Alves. CRP destaca. Olá, tudo bem? Eu sou a conselheira Miriam Alves, vice-presidenta do CRPRS, e trago informações sobre algumas ações da psicologia alusivas ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A Articulação Nacional de Psicólogas Negras e Pesquisadoras, a AMPCNEP, lançou em novembro a campanha Democracia e Saúde Mental Sem Racismo, Queremos Bem Viver. No ano de tantos desafios e lutas em defesa das instituições democráticas, a campanha chega no momento em que é possível esperançar, sem perder de vista, a defesa incansável de nossas existências, de nossa ancestralidade e de nosso bem viver. A psicologia tem um papel fundamental no enfrentamento do racismo e na luta pela democracia. O desmonte das políticas públicas de saúde e assistência social e o avanço da necropolítica nos últimos anos representam a intensificação da violência histórica que recai sobre as pessoas negras. Portanto, psicólogas, onde quer que atuem, não podem silenciar diante da ameaça às instituições, das violências e das inequidades sociais e raciais. A psicologia, por meio do seu ecossistema de entidades e pessoas, deve assumir o compromisso efetivo com a defesa do bem viver. É preciso um compromisso ético e antirracista em atitude, para além do discurso. Defendemos radicalmente o Estado democrático sem racismo, plural, diverso e pelo nosso bem viver. O Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul junta-se à AMPCNEP e a outras organizações neste movimento. Convidamos você a também se engajar nessa campanha. Saiba mais acessando as redes sociais da AMPCNEP. Durante o mês de novembro, o CRPRS inaugurou a campanha Quem Escuta as Vozes Negras? Esta ação representa um chamamento tão potente quanto histórico de sensíveis presenças negras que contribuem para a construção de importantes debates críticos na sociedade brasileira sobre as estruturas de raça, gênero e classe.
Ao longo de 13 dias, foram apresentadas intelectuais negras diretamente vinculadas à psicologia ou transversalmente vinculada a ela, e seus respectivos campos de estudos e práticas, que se destacam por suas contribuições nas tramas da profissão e merecem o reconhecimento da nossa categoria. A iniciativa foi das comissões de Relações Étnico-Raciais e de Processos Clínicos e Psicossociais do nosso CRPRS. A campanha pode ser conferida nas nossas redes sociais. Ainda em comemoração ao Dia da Consciência Negra, o CRPRS promoveu a gira poética Entre Atrevimentos, Vivências, Gestos, Ventanias. Como saboreamos em nossas práticas a arte e a poesia. A ação deu início a um debate sobre a articulação de fazeres da psicologia com a arte e a poesia. A ideia é afirmar, em ato, nos territórios ocupados pelo Conselho, a importância política e histórica que se ativa com as memórias artístico-poéticas das existencialidades negras e indígenas no território do Rio Grande do Sul. Essa reflexão irá espiralar em gira, primeiramente na sede e na sequência nas subsedes, com debates sobre as interseccionalidades de raça, gênero, etnia, classe, que transversalizam as frentes trabalhadas pela psicologia. Assista o vídeo do evento realizado na sede do Conselho e acompanhe os próximos desdobramentos dessa gira poética em nossos canais de comunicação. Arte Psi. No Arte Psi desta edição, apresento uma publicação feita em homenagem ao Dia da Consciência Negra. A obra 20 Poemas para Novembro, organizada pela Diretoria de Raça, Gênero e Diversidade da Associação dos Servidores do Grupo Hospitalar Conceição, foi construída e pensada com e para trabalhadores e trabalhadoras, usuários e usuárias do SUS, como forma de visibilizar a história e valorizar a cultura da população negra. O livro também faz uma bela homenagem a Sirmar Antunes, nosso grande dramaturgo que voltou para casa, como falamos em nossa tradição de matriz africana, ou seja, faleceu em agosto desse ano. Um ator negro, referência na dramaturgia do Rio Grande do Sul, reconhecido como o maior intérprete do poeta Oliveira Silveira. A versão online do livro pode ser acessada em acerghc.com.br. Uma boa leitura para todos, todas e todes. Psi o quê? Você sabe o significado da expressão aquilombamento? É o ato de assumir uma posição de resistência contra-hegemônica a partir de um corpo político. Aquilombar-se é compreender a nossa história, nossas origens, nossa cultura, resgatar nossas memórias. É lembrar o passado para entender o presente e construir o futuro. Para falar um pouco mais sobre esse conceito, convidamos a psicóloga clínica Camila Dutra dos Santos, coordenadora da Comissão de Relações Étnicos-Raciais do CRPRS. Camila é também mestranda em Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em saúde da família e da comunidade na modalidade de residência multiprofissional em saúde pelo Grupo Hospitalar Conceição, GHC, e especialista em sexualidade humana pela FAVENE. Olá para todas as pessoas que estão nos escutando. Para falar sobre aquilombamento, trago a poetisa, pesquisadora, historiadora e ativista dos movimentos negros Beatriz Nascimento, que evoca em sua pesquisa o conceito de corpo-documento. Para Beatriz Nascimento, é no próprio corpo negro que carregamos os registros de pertença e comunidade. Para a autora, o corpo negro é o próprio território articulado entre as memórias de pessoas negras na diáspora. E é deste modo que torna-se possível, apesar de todas as tentativas de apagamento empreendidas pelo racismo, recontar nossas histórias.
Segundo a intelectual, o corpo é um documento vivo de nossa ancestralidade, e desde o corpo-documento é que criamos rotas de fuga, articuladas enquanto coletivos, resistindo assim nossas subjetividades como sujeitas negras, corporificando deste modo a descolonização do pensamento. No livro Eu Sou Atlântica, escrita com obras de Beatriz Nascimento, reunidas por Alex Hatz, já escutamos de Beatriz que o quilombo é um símbolo de resistência ética, étnica e política. O quilombo é o que podemos chamar de um movimento instituinte, que vai construindo a emancipação do povo preto, corrigindo os apagamentos e distorções impostas pelo colonialismo. Nós, pessoas pretas, nunca fomos dóceis ou subservientes. Ao contrário, sempre nos movimentamos em direção à liberdade. Nossos corpos pretos são territórios vivos, por onde vários quilombos se conectam com quilombos vivos em outras pessoas negras. Nós nos reconhecemos, fazemos redes e nos articulamos para combater o racismo e o sexismo, mas sobretudo para viver. Essa é a função do quilombo, proporcionar que experimentemos a vida entre nós. Roda de conversa. Artivismo é o nome dado a ações sociais e políticas produzidas por pessoas ou coletivos que se valem de estratégias artísticas, estéticas, simbólicas para amplificar, sensibilizar e problematizar causas e reivindicações sociais. A roda de conversa deste episódio irá debater sobre a psicologia e sua inseparabilidade para com a arte, a política e a poesia. Convidamos o conselheiro Ademiel de Santana Júnior, presidente da Comissão de Processos Clínicos e Psicossociais, a mediar essa roda, com a psicóloga Cristiane Feijó Correa, cabulista, membro do Afoxé Aziabás, técnica do Centro de Referência de Assistência Social, promotora legal popular e mestranda em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também a psicóloga Caroline Rodrigues Ferreira, musicista e produtora cultural e mestranda em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde pesquisa processos de subjetivação, música e feminismos negros. Sejam bem-vindas, Caroline, Cris. Imediatamente eu começo assim, com uma pergunta que eu acho que atravessa as práticas de vocês duas, né? A gente vai falar sobre uma prática chamada artivismo, né? Que é uma palavra ali que vai combinar arte e ativismo, pensada por Bia Ferreira. Vocês acham que o artivismo pode ter alguma influência na psicologia, na prática profissional? Oi, Ademiel, que alegria poder fazer essa conversa, então, com vocês, Caroline, muito feliz de poder participar. Acho que o artivismo, esse conceito aí, né, que a Bia Ferreira traz, fala muito, assim, da minha prática, da minha clínica, né, de como eu me forjei aí uma psicóloga, porque antes dessa formação, eu já estive assim, em um contato mais próximo com um fazer artístico, né? Eu fiz artes cênicas na URGS por 4 anos, não concluí, mas eu vivi muito intensamente assim, essa graduação, que foi a minha segunda tentativa assim, né, de fazer uma formação no ensino superior, foi artes cênicas. E para mim assim, o teatro ele tem uma importância muito grande nesse sentido, assim, né, de ter um engajamento político muito forte. E acho que então o artivismo para mim ele vem já dessa escolha assim, né? Quando eu me vejo ali jovem adulta fazendo o curso de História, mas fazendo ainda várias tentativas para o vestibular da URGS para artes cênicas, porque assisti uma peça, Antígona, uma terreira da tribo, e aquilo para mim foi impactante, assim, né? Depois que eu saí do espetáculo, eu disse, eu preciso fazer parte disso, eu preciso fazer uso dessa linguagem, porque é assim que se diz as coisas, é assim que se alcança, né? Muitas pessoas de uma forma muito intensa, né? Não é uma, duas, são várias pessoas, né, que podem assistir uma peça e que de repente podem ser impactadas como eu fui, assim, com todo aquele arranjo, né, que estava ali proposto por um grupo que é muito, muito querido aqui na cidade, Terreira da Tribo,
e que sempre esteve muito próximo, assim, né, de um teatro político. Eu tenho uma caminhada muito parecida no sentido desse encontro da arte antes da psicologia, né? Eu acho que eu sou muito impactada pelos caminhos do artivismo através da música. Eu acho que é por onde me pega mais, das artes visuais também. Então, identifico muito com a pegada da Bia Ferreira, né? Pensando o artivismo, que ele também vai falar muito da nossa prática no cotidiano, né? E isso se conecta muito com a psicologia no sentido de que a arte ela é uma outra linguagem, e uma linguagem de expressão de muita liberdade, de dar vozes para quem muitas vezes não é ouvido, de trazer reflexões e incomodações e movimentos de desacomodarmos de alguns lugares também, que para mim me faz muito sentido para pensar a minha clínica também, né? Quantas vezes a música ou outras artes que a gente pode também englobar no artivismo podem traduzir ou trazer um sentido para algo que está ali ainda sem um nome, sem uma elaboração. Então eu penso muito nessa expressão política de desacomodar, de gerar reflexões, como a própria peça que tu trouxeste, né? Pensando na arte da Bia Ferreira, a gente vê muito esse movimento de desacomodar, de ensinar, de movimentar populações que estão aí subalternizadas, que estão marginalizadas. Então é um grito, uma expressão de voz. Também vem no sentido de provocar outros meios de vida. Então, pensar o artivismo também é falar sobre dores, falar sobre sobrevivência, falar sobre existência. E é o que a gente fala no nosso fazer político da psicologia, né? Então, esse conjunto ético-estético que vem com o artivismo, ele casa muito com a psicologia, né? Tem muito uma divisão, né, entre arte para lá, ciência para cá, né? Mas a psicologia, que vai falar de tantas subjetividades, pode trabalhar muito bem com o artivismo, né? A gente vê o trabalho da psicologia com grandes nomes, ou na saúde mental também. A gente pode pensar na Dona Ivone Lara, na saúde mental, na Anísia da Silveira, pensando em artes visuais. Então a gente vê essas artes aí, e também vê o artivismo, que tem essa intenção de movimentações, né? E no nosso trabalho a gente está aí movimentando e gerando muitas reflexões, né? Então acredito, aposto e boto fé, né, de que a psicologia e o artivismo são uma ótima dupla. Não, e faz muito sentido, né? Acho que tem 2 pontos aqui que a gente pode destacar, né, que são comuns a nós, Bia Ferreira, que é autora aí que pensa, autora, cantora, poetisa, que pensa o conceito de artivismo, Caroline também, e a Cris. Nós 3, nós 4, somos pessoas negras, e nossos corpos, nossas corpas já tem uma certa dificuldade em separar essa arte da ciência, né? O nosso fazer, ele está conectado com a arte. E quando vocês falam da clínica também, que é outro ponto comum, né? Conforme a gente tem pensado ali na comissão de processos clínicos e psicossociais, a clínica ela não está contida nas 4 paredes brancas. A clínica ela se dá nesse encontro, né? Nesse encontro entre corpos, corpas, corpos, nesse encontro entre as artes, né? E essa arte, ela é uma arte que nos coloca numa posição que me lembra, assim, uma letra da Bia Ferreira, daquele álbum Faminta, de 2022, que é aquele Deixa que eu conto, né? Que ela diz mais ou menos assim: quanto tempo faz que eles contam nossa história, quanto tempo faz que constroem nossa memória, eu vim para contar que, tão certo como agora, eu estarei nas linhas que contam nossa vitória, né? Então a Bia, ela já vai fazendo uma convocação desse lugar descolonial, anticolonial, que nos coloca numa posição de quem tem condições, de quem tem corpo e de quem tem memória para contar a própria história, né? Então, falando sobre isso, assim, e pensando nessa articulação do artivismo, da psicologia, e construindo aí também uma questão das intersecções, né, entre raça, gênero, classe, né? Como é que a gente pode pensar assim esse trabalho, né, esse fazer do artivismo desde dentro, né, desde dentro da nossa prática profissional? Como é que vocês duas, Cris, Caroline, fazem do artivismo hoje expressões das suas práticas? Uau, que pergunta! Eu estou pensando aqui num conceito que eu vi há pouco tempo, assim, que eu acho que vem conversar com a gente aqui, que eu achei muito interessante, assim como o artivismo, a realidade imarginal. Acho que tu traz aí para a nossa roda, assim, para a nossa gira aqui, reflexiva, da conversa, um pouco dessa experiência que a gente vive, né, na pele, no
corpo na corpa, e que dimensiona isso que Carol traz, né? De uma dimensão ética, estética, política, num corpo que se apresenta e causa já uma transformação no ambiente, né? A reação, todos os acordos que vão se dar na presença do corpo negro, eles são de uma dimensão também, né, de um arranjo, de uma estética, de algo que precisa ser arreglado, assim, né, como um fazer, uma habilidade, como essa verve, né, da arte de colocar, de expor, né, elementos na linguagem de uma forma a transformar, de uma forma a questionar. Então, isso nos cabe enquanto entes, enquanto seres aí no mundo, acho que nos cabe, assim. E aí eu trago a lei da Maria Martins, né, que provoca a gente pensar o tempo como poesia e pegando essa ideia de uma realidade marginal, de um tempo que é poesia, desse viver sempre, né, num outro lugar, que é o lugar do outro mesmo, né? Podendo não somente ser observado, rotulado, nomeado, categorizado, usado, morto, aniquilado, retirado, posto a serviço, todas essas passivas, assim, né, dessas agências que a gente está envolvido, como também um analisador, como também uma potência de dizer, né, desmascarar, já que a máscara é aí um elemento do rito teatral, né? A gente poder usar esse desmascaramento, esse reverso das máscaras, assim, o tempo todo. Então, uma grande ameaça sempre, né? De desacordar, de desfazer acordos, sempre que se apresenta, por portar, né, a máscara. Eu vejo, então, a presença do ativismo, assim, na minha prática clínica, em diversos caminhos, assim, né? Na prática clínica mais tradicional, mas também pensando que estou olhando também para outras tradições para quebrar esse hegemônico. Então, me vejo hoje pensando nas filosofias africanas, junto com a psicologia preta, que vai trazer um olhar também integral desse corpo que samba, que faz rima, que pinta, que grafita, que se expressa. E isso aparece muito também pela minha prática, também trabalhando de forma interseccional com empresas, né? Eu acho que eu carrego muito a questão da arte como um analisador e uma forma também de reflexão acessível, no sentido que muitas das nossas discussões, seja no nosso meio entre psicólogos, seja no meio acadêmico, muitas vezes ela fica nesse meio. Então, penso como o artivismo como uma forma de a gente poder se conectar também com o restante do mundo. A gente faz parte disso, né? Então, trazer isso para a minha prática vem vindo por diversos meios. Um exemplo é uma última oficina que eu fiz trabalhando com música de mulheres negras, né? Inclusive da Bia Ferreira, para que a gente pudesse olhar sobre as questões de nós, mulheres negras, né? Então, sobre o racismo, o machismo, os nossos desejos, os nossos sonhos, e trazendo a música como essa ferramenta, essa força motriz para produzir saúde, para produzir enfrentamento a estereótipos adoecedores também. Então eu vejo nessa prática, e também de me nomear essa psicóloga que é musicista, essa psicóloga que está finalizando formação em musicoterapia, e que isso não se descola da minha prática, e que trazer isso para esse universo também abre um caminho de que, com que as pessoas que perpassam por mim no campo profissional também possam trazer esses elementos da sua vida, da sua cultura, para refletir o meio em que vive, com quem convive e de que forma dá esse convívio, né? Então, penso que o ativismo traz reflexões muito importantes na forma que eu tenho pensado e levado ele no trabalho, para que a gente possa também desconstruir muitas questões que estão aí no nosso dia a dia, né? Então, no próprio álbum que nós falamos aí, o último álbum da Bia Ferreira, Faminta, né, novinho aqui em 2022, ela tem uma música chamada Necropolítica, e eu fico pensando, que outras pessoas estão falando do Bembe pelas linhas do rádio, pelos streamings, para explicar o que é necropolítica na prática, né? Então, atrás, foi o Bembe que me ensinou, né? Assim, a minha mãe chorou, a tua também vai chorar. Vamos ver que história é essa, mas vamos se educar pelos livros, a gente se armar pelos livros, se armar pela educação e repassar o conhecimento, né? Isso também vem pela arte, né? Então, eu venho trazendo esse elemento, assim, que ele faz parte do meu universo, desse meu fazer psi, e tenho visto que com as pessoas que eu tenho cruzado, a cultura, ela é um forte elemento presente, né? Então, é uma forma muito interessante de a gente poder também desmistificar muitas coisas quando a gente vai falar da cultura negra, né? Da cultura indígena, posso citar aqui também a Caê Guajajara, que é de Santa Catarina, cantora artista indígena que faz um trabalho incrível, ativista também, e que tá aí, estão pensando, então, essa população toda que ela é minorizada, não minoria, quando a gente olha também em números, e dando essas vozes, né? Então, acho que vem muito para somar também nesse sentido.
Então, considerando, né, Carol, que por muitos anos, assim, uma ciência branca, hegemônica e eurocentrada tentou traçar ali uma linha de neutralidade, né, que não pertence aos nossos corpos, né, não pertence às nossas corpas. O corpo preto, ele é ancestral, né, o corpo preto, a corpa preta, corpos pretos são ancestrais. E quando a gente não fala sozinho, a gente fala junto com toda uma comunidade que chega em cada palavra, em cada sílaba aí que a gente pronuncia. Tem uma questão aí que atravessa bastante a psicologia, né, que é uma questão aí dessa hegemonia branca que tentou separar a política da psicologia, atribuindo ali uma certa neutralidade ao lugar do psicólogo, e que bom que nós temos o nosso código de ética ali, né? Que prevê nos princípios fundamentais, no artigo 2º aqui, que o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades, e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E aí, logo depois, o artigo 3º vai dizer assim, ó, o psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Então, a gente falar sobre artivismo é a gente também tirar do silêncio esses 300 e tantos anos de escravização, quase um século de abolição, que ainda produz tantas separações, né, do nosso povo, dos espaços que são espaços ali de representação, espaços de poder, né? Então hoje nós podemos, desde dentro aqui do Conselho, pensar que a gente, como primeira gestão que acessa o Conselho a partir das ações afirmativas, a gente pode iniciar essa gestão fazendo a diferença, né? Fazendo aí um movimento na diferença. Então vem aí, tanto a Cris quanto a Carol participaram aí da organização ali da Gira Poética, né? Que foi o primeiro evento da gestão de 2023 a 2025, do CRP. Então, queria que vocês falassem um pouquinho, assim, como foi essa experiência na Gira, como foi esse encontro, né, do espaço do CRP com a Gira. Eu tive uma experiência linda, estou muito contente, primeiramente, de estar participando esse ano da Comissão de Relações Raciais, né? E esse é o primeiro evento. Porque quando eu volto lá atrás, na graduação, nem tão lá atrás, me formei em 2019-2, mas pensando no início da graduação, os primeiros contatos com o Conselho, primeiros contatos entendendo a psicologia do Brasil, eu não imaginava que quando eu chegasse no Conselho de Psicologia, eu ia encontrar um afoxé tocado por mulheres pretas maravilhosas, né? Então, foi uma coisa muito bonita de a gente ver essa virada da psicologia, né? Então a gente tem visto novas produções técnicas sobre relações raciais, pensando de maneira interseccional, então pensando também em gênero, raça, classe, território, tamanho corporal, deficiência física, todos os entremeios, todas as questões que tornam singulares algumas populações, e a forma que a gente também vai trabalhar e escutá-las, porque a gente fala muito da nossa escuta, e essa escuta ela passa pelo corpo todo, ela não é só uma escuta com os ouvidos, né? Então eu acho que o movimento de atrevimento da Gira e da gestão foi lindo e muito potente, justamente para também aproximar outros psicólogos da categoria a outras formas de expressar e fazer também sua psicologia. Então eu acho que é uma linguagem muito bonita, então teve muita poesia que falou de saúde, que falou de potência, que falou da nossa existência, que falou de memória, e que são questões muito importantes para a nossa ressignificação de identidade quando a gente fala em povo negro, afrodiaspórico. Teve uma presença muito importante, então já estou pronta para organizar para outras giras, né? Animadíssima para isso, e vejo um movimento muito potente, né? Na Gira Poética, que foi no mês de dezembro, então descola também de o mês de novembro ser somente o mês de falar da consciência negra, né? Então é de falarmos e deslocarmos temáticas para outros meses, porque são temáticas que estão aí de janeiro a janeiro, né? Então a Gira ela veio conectando a arte e ciência, né? Essa conexão da música, da poesia, das artes visuais também com a psicologia, né? Então falo de forma muito afetiva e emocionada sobre a experiência da Gira, que foi lindo, um momento muito afetivo também de presencialidade no Conselho, também remontando e retomando as atividades presenciais, né? Então, ter esse evento centrado dentro do Conselho de Psicologia no Rio Grande do Sul é algo muito marcante, é um marco para a gente, né?
Fiz um giro aqui na minha memória de, enfim, sentir pulsações assim no meu corpo, na minha corpa, pensando nessa proximidade assim agora, né, de estar muito próxima do conselho e ouvir a tua leitura aí sobre o nosso código. Bateu aqui para mim várias questões assim de, enfim, ter chegado nessa formação depois de ter passado por algumas outras graduações as quais eu não concluí, não consegui entender muito bem por que eu não concluía. Fui entender isso com o meu processo, né, de tornar-se negra, no sentido assim de me apropriar muito da negritude enquanto agência, enquanto performance, enquanto atrevivência. Acho que minha corpa, durante a formação, sempre teve um lugar talvez um pouco distante, nesse marginal aí, né? De talvez estar ali, mas não se vê muito nesse papel que hoje eu ocupo. Sou uma psicóloga formada, atuo na assistência social, né, no equipamento de políticas públicas, fazendo mestrado, estou aqui no conselho, então eu me sinto assim agora desde dentro, né, que durante a formação não sentia, mas que já me indicava algo assim, né, que me inquietava quando eu escrevo, então, meu trabalho de conclusão e falo da minha experiência como contadora de histórias, né, que eu usava uma saia cheia de bolsos quando fazia teatro, da onde eu tirava histórias e contava, e que a psicologia também era essa saia, da onde eu tirava, né, muitas experiências, muitas vivências, assim, né? E quando eu chego agora nesse momento, assim, de aprofundamento da pesquisa e tal, e que eu começo a olhar para esse corpo na encruzilhada, esse corpo que já não precisa do artefato saia, e sim dessa pulsação, dessa inscrição de todas as experiências vividas no próprio corpo, nesse multidirecionamento, né, e nesse giro, que faz com que tudo se sobreponha e se aglutine num artivismo, num imaginal, num corpo-tela, né? Quando a gente provoca essas aglutinações, essas percepções que são amalgamadas, né? Quebra com a categorização, quebra com a hierarquia, quebra com esse cartesianismo, né? Acho que é muito disso, assim, quando a gente ocupa esses espaços e faz essa performance, assim, né? Essa agência. E acho que a gira poética fala disso. Para mim, assim, que já trabalhei com várias coisas, eu fui cozinheira, faxineira, artista, produtora cultural, trazer tudo isso para dentro da psicologia social, para dentro da assistência social e encontrar de novo assim uma linguagem, né, que daí fala muito desse resgate, desse encontro com a ancestralidade, que é o afoxé, que é essa oferta, né, que a gente faz às Iabás, essas orixás femininas, e tenta trazer assim esses elementos, né, para essa dança, para esse momento de encontro. É muito rico, assim, me preenche muito, assim, sabe? Tem muito sentido, me puxa de uma forma muito inteira. Então, tá com essas irmãs nesse momento ali na gira poética foi lindo, foi muito, e conversando com cada voz que vinha ali. Quando vinha a questão corpo, a gente vibrava, assim, né? Não tinha como segurar os instrumentos, assim, porque a gente estava conversando com tudo que estava sendo dito ali, com a nossa dança, com a música, com essa reverência, assim, né, ao sagrado, à ancestralidade. Foi demais, foi incrível. Isso é falar de uma ética, né? Falar de uma ética, falar de uma poética, de uma política, né? Eu fiquei te escutando agora, Cris, e você fala trazer para dentro da psicologia, mas eu fico pensando também que nesse movimento de trazer a nossa ancestralidade, as nossas éticas, as nossas matrizes civilizatórias para dentro da psicologia, também fazem a psicologia sair de si, né? E esse também é o nosso objetivo, fazer a psicologia sair de si e voltar girando de um outro jeito, né? Voltar ali em espiral de outro jeito, de outro modo. Então, bora juntos nessas intervenções, nesse artivismo. Muito feliz de poder ter conversado hoje com vocês. E espero que a gente possa repetir muitas vezes esses encontros, esses encontrões poéticos, políticos, e que cada vez mais a gente possa fazer a psicologia sambar, né? Sambar, recitar, declamar, cantar, gritar, poetizar, né?
Obrigado, gente. É isso. Eu agradeço muito pela presença. Fiquei muito feliz de estar aqui com a Cris Feijó, com a Demiel, pessoas que eu tenho um carinho enorme, que eu aprendo sobre ativismo, sobre vida, sobre pluralidades de vida e mundos. E algo que eu não trouxe, acho que fica também para essa finalização, de que nosso papel psi, ele fica muito centrado no nosso corpo, mas ele se volta para uma coletividade. E o ativismo também. É a Bia Ferreira escrevendo as suas letras, falando de uma coletividade, cantando e rimando para essa coletividade. E é um movimento que, quando a gente trabalha nos nossos múltiplos campos que a psi pode alcançar, e todos esses eu vejo um cantinho para o ativismo, sim, a gente também consegue tensionar questões que normalmente são vistas como individuais, que são do sujeito, e que o ativismo pode mostrar que são questões do coletivo, questões aí sociopolíticas, questões psicossociais. Então é esse momento, o movimento de a gente pluralizar e coletivizar questões para que a gente possa enxergá-las, ouvi-las e também cantá-las melhor. Então, muito obrigada pelo CRPcast de hoje. Agradeço muito também, acho que é isso, né, gente? Essa conversa foi um vento, foi um movimento, foi circular a palavra, e todas essas palavras que a gente troca, a atrevivência da Demiel, o ativismo da Bia Ferreira, todas essas invenções, né, que estão fazendo parte, assim, dessa nossa inscrição aí nos ambientes, nos espaços, que sim, Demiel, a gente não só traz, a gente faz esse movimento aí de desconstrução, de movimento mesmo, de deixar de ser, de deslocar-se. Valeu demais. Esperamos que tenham gostado do 28º episódio do CRPcast. A série de episódios estará disponível nas plataformas Spotify, Deezer e canal de YouTube do CRPRS. Convidamos vocês para conhecerem o nosso site www.crprs.org.br e seguirem as nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn, mantendo assim a nossa conexão virtual em dia. Contamos com a sua escuta no próximo CRPcast, com novos temas e assuntos sintonizados sempre com você. Um tchau para todas, todos e todes e até breve. Esse foi o CRPcast, uma iniciativa pioneira criada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.